paz do Senhor a todos. Eu cumprimento todos com a santa paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família através desse vídeo, através da palavra de Deus. Estamos estudando lições da Betel, né? Essa revista aqui. Os personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permanecem fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Antes de você assistir esse canal, não se esqueça de se inscrever, dar um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Amém? Não se esqueça, tá bom, meus amados, de se inscrever no nosso canal. Glória a Deus. Lição de número 9, que vai ser ministrada dia 30 de novembro de 2025. O título dessa lição de número 9, Lázaro, o amigo de Jesus. Testemunha da vida. Nós temos o texto áureo e a verdade aplicada. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertar do sono. João, capítulo 11, versículo de número 11. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Objetivos da lição: identificar a amizade entre Lázaro e Jesus, reconhecer necessidade de crer para ver a glória de Deus, ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. Nós temos aqui o nosso texto de referência, está em João capítulo 11, do 1 ao 5. Vou ler aqui para a igreja. João 11, do 1 ao 5. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha enxugado seus pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora a gente vamos aqui para o esboço da lição, né? Nós vamos falar um pouco da introdução. Ponto 1, Lázaro, o amigo de Jesus. Ponto 2, quem crê verá a glória de Deus. Ponto 3, Jesus traz Lázaro de volta à vida. E depois nós vamos à nossa conclusão. Então, o ponto 1.1 vai falar a história de Lázaro. 1.2, a melhor parte. E 1.3, o perigo do excesso de atividades. Nós temos a nossa introdução, vou estar lendo aqui. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu em Betânia após 4 dias da sua morte. Jesus chegou ao túmulo em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo-o de volta à vida. Esse milagre, testemunhado por muitos, demonstrou a autoridade de Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé dos seus seguidores. João 11, do 1 ao 44. Nós já vamos tratar de milagre, né? Esse foi o último milagre de Jesus, foi o milagre que vai falar o milagre da ressurreição. Então, interessante que todo milagre, igreja, ele tem um propósito, né? Todo milagre ele tem um propósito na nossa vida. E nós vamos ver qual o propósito desse milagre de Jesus. Nós vamos ver aqui o ponto 1, né? Lázaro, o amigo de Jesus. Um amigo em quem alguém de nós gostamos, em quem confiamos e em quem compartilha as alegrias e tristezas. Interessante que esse amigo aqui, ele compartilha tristezas e alegria, né? Porque é fácil ter amigos só quando as coisas vão bem, né? Quando as coisas vão bem, é fácil, né? Você convidar alguém para o churrasco, opa, eu vou, mas quando você quer convidar alguém para orar com você, aí a gente vai ver quem realmente são os nossos amigos, né? Então, Jesus aqui, ele, né, amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. E interessante que nós vamos ver que Moisés também era amigo de Deus. Moisés foi chamado amigo de Deus. Enoque andou com Deus. Abraão, chamado de amigo de Deus. Que privilégio, né? Ser chamado amigo do Senhor. Lembra que o Senhor disse para os seus discípulos: agora vocês não são mais servos, mas são
amigos. Glória a Deus. Que nós podemos, né, ser amigo de Deus. Lembra de Ruth? A Bíblia diz que Ruth, o significado de Ruth era amizade. A Bíblia diz que pelos nossos pecados nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Mas pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos filho de Deus. Aleluia. Então Lázaro teve o privilégio de ser considerado por Jesus um amigo. João 11, versículo 11. O que significa que ele tinha qualidades e virtudes, segundo os padrões do Mestre. Vamos ler João 11, versículo de número 11. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo. Interessante, né? Jesus fala que ele está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Aleluia. Glória a Deus. 1.1, né? A história de Lázaro. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que tinha duas irmãs, Marta e Maria, e experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias de morto. Ele era de Betânia, da Judéia, onde morava com suas irmãs. Seu nome é uma forma abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Vou ler aqui o versículo, né, o capítulo número 11, que vai tratar da morte de Lázaro, e a gente vai ter várias lições aqui. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente e era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria mesma que pôs perfume nos seus pés, Senhor Jesus, e o enxugou com seus cabelos, era irmão dela. Lázaro, que estava doente, e as suas 2 irmãs disseram a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Eu estou lendo aqui na Nova Tradução de hoje. Interessante que nós vamos aprender que tem pessoas que dizem que acham que crente não fica doente, crente não perde o emprego, crente não bate o carro. Mas nós vamos ver aqui que Jesus amava essa família. Mesmo Jesus amando essa família ficou enferma. Então significa que crente, meu irmão, perde emprego, crente bate carro, crente fica enfermo, né? Então significa que mesmo Jesus nos amando, nós podemos ficar enfermos. Sim ou não? Podemos. Então essa é uma lição que nós vamos aprender isso com Jesus, né? Essa família amava Jesus. Jesus tinha Lázaro como seu amigo, e mesmo assim nós vamos ver que Lázaro ficou enfermo. Nós vamos para o ponto de número 2, a melhor parte. Jesus, vou visitar seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta. Ela então disse a Jesus que a sua irmã Maria não queria ajudá-la a preparar as refeições, nem servir as visitas, e ela estava cuidando de tudo sozinha. Lucas 10, 38 até o 40. Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus. Interessante, né? Que Maria, ela se colocou nos pés de Jesus. Que eu sempre falo, só tem um lugar aonde o crente vai quando o negócio aperta. Esse lugar se chama pés do Senhor Jesus. Então Maria, ela estava no lugar certo, nos pés de Jesus. Ouvindo a sua palavra. Diante do embate, Jesus ressaltou o excesso do zelo de Marta e explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte, aprender os seus ensinamentos. Muitas das vezes a gente batemos muito em Marta, né? Mas eu aprendi isso. Adore como Marta e sirva como Maria. Então o fato de Marta, né? Adore como Maria e sirva como Marta. Interessante isso. O fato de Marta, ela servir Jesus, não significa que não é um fato de adorar a Deus, né? Porque se uma pessoa vem na sua casa, imagine sabendo que Jesus vai na sua casa. Ela corre para lá, corre para cá, faz de tudo para que o mestre seja bem recebido, bem recepcionado.
Então, o fato de Marta não estar nos pés de Jesus não significa que ela também não amava. É um ato de adoração também. Então, muitas vezes nós crucificamos Marta, mas nós podemos servir como Maria e adorar, aleluia, como Marta. Olha que maravilha, né? Você servir como Marta e adorar como Maria. Glória a Deus. Então, nós vamos ver que nesta lição, né? E interessante que iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. Além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal que é ensinada por Jesus no Novo Testamento. Nós vamos ver que nos evangelhos Jesus realizou diversos milagres, né? Da ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim, lembra? Que está em Lucas 7, do 11 ao 15, a filha de Jairo, lembra da filha de Jairo? Marcos 5, do 22 ao 23, do 35 ao 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Esse é um dos últimos sinais dos milagres encontrados no Evangelho de João. E representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da crucificação. Nós vamos ver que esse Evangelho de João, ele foi, né? Qual é o carro-chefe do Evangelho de João? Nós vamos ver que em João, o carro-chefe vai dizer que esses sinais, né, esses milagres foram para que creais que Jesus é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito do Evangelho de João era para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o propósito é esse do Evangelho de João. Vamos avançar? 1.3. O perigo do excesso de atividade. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que deixamos a vida espiritual de lado. Devemos ter organização e o empenho de Marta no serviço ao Mestre, mas também cultivar um coração disponível como o de Maria. Jesus não condenou Marta. Você perceba que Jesus não condenou Marta. Apenas exaltou a ansiedade que estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando. Mateus 6,33. Então nós não podemos ficar ansiosos, né? Isso nós estamos vendo que hoje é a doença do século, né? Ansiedade e depressão. Então isso tem acontecido com crente, muitas pessoas não entendem. Tem crente, irmão, que está depressivo, as pessoas falam que é demônio, não é demônio. Nós vamos ver, se você pegar bem a Bíblia, nós vamos ver que até Elias, ali se você entender que Elias queria se matar, né? Elias não vou morrer. Então até Elias teve um começo de depressão, você vê que Davi também, então teve grandes homens de Deus que teve começo de depressão. Né? Então nós sabemos que o que Jesus disse, os sãos, né, não precisam de médico, mas os doentes sim. Então Jesus não condenou a medicina. Então nós temos que tratar com o médico da terra e o médico que se chama Jesus Cristo, né? Então nós temos que ter esse entendimento, né? Olha o ponto de número 2. Quem crê verá a glória de Deus. Ao ver a tristeza de Marta pela morte de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus disse, se credes, olha que interessante, verás a glória de Deus. João 11.40. Ele então mandou remover a pedra do túmulo de Lázaro, enquanto todos esperavam ver para crer. Jesus ensina o contrário, é preciso crer para ver. Olha que interessante, vamos lá ler esse versículo? João 11:40. 11:40. Jesus respondeu, eu não lhe disse, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então nós temos que crer. Lembra de Tomé? Tomé, não, eu queria... Nós somos muitas vezes igual Tomé, eu preciso tocar no Senhor. Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Aleluia. Então nós vamos ver aqui que no versículo 3 expressa a esperança de Maria e de Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-lo, devido ao carinho e amizade que o Senhor tinha pela família. Perceba que o Senhor tinha um carinho, uma amizade com aquela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, mas nós vamos aprender que Jesus, ele não chega no nosso tempo. Jesus tem o seu tempo. A Bíblia fala do Kairos de Deus.
O tempo oportuno de Deus, nós estamos no Cronos, mas o Kairos de Deus é diferente. Lembra lá em João capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus registra? Senhor, eles não têm mais vinho. O que Jesus disse para Maria? Mulher, ainda não é chegado a minha hora. Deus tem um tempo certo de agir na minha e na sua vida. Deus tem o seu tempo. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora exata. Glória a Deus. E aí nós vamos ver que elas, devido ao carinho que ele tinha por elas. No entanto, a visita dele no tempo de Marta e Maria não se concretizou, que estava falando do tempo. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. Por mais difíceis que sejam, contudo, Jesus nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado, nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que se após o sepultamento de Lázaro. Nós vamos ver que ele chegou no tempo correto, no tempo de Deus, no tempo oportuno do Senhor. Deus tem um tempo de agir na minha e na sua vida. Não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Porque quem manda é ele. Ele é Senhor e eu sou servo. Então tem o tempo certo de Jesus agir na minha e na sua vida. 2.1. A presença do Senhor. As irmãs de Lázaro ficaram apreensivas com a demora de Jesus, após ter sido avisado que Lázaro, seu amigo, estava doente. Quando Jesus chegou, elas disseram que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Olha o que eu aprendo, que se Jesus estivesse ali, Jesus era o quê? Era médico. Mas se Jesus fica ali mais 2 dias, Jesus ele é Deus. Olha que interessante. Se Jesus estivesse ali, ele seria médico. Porque se Jesus estivesse ali, pode ver onde Jesus estava, não ia acontecer, porque Jesus estava ali. Mas Jesus, ele saiu e a Bíblia vai dizer que ele ficou mais 2 dias. Então, para que Lázaro, fosse sepultado. Então, muitas das vezes vai ter que morrer alguma coisa na minha e na sua vida. O que tem que morrer na minha e na sua vida? Nós vamos ver que Lázaro, ele foi morto. A enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas quando nós vamos ver, como Jesus demora 4 dias, Lázaro já estava o quê? Sepultado. Então, o que tem que morrer na minha e na sua vida? Às vezes tem que morrer algo na minha e na sua vida para que Jesus chegue. O que tem que morrer? O pecado. O pecado tem que morrer na minha e na sua vida. Glória a Deus. E aí, realmente, se Jesus estivesse presente, o irmão delas não teria morrido. Lógico, se Jesus estivesse presente, é que nem eu falo, se Jesus estivesse presente, ele era médico, porque ele é um médico por excelência. Mas se ele demora mais 2 dias, ele é Deus. Aleluia. Então, se Jesus estivesse presente, os irmãos dela não teriam morrido, mas a incredulidade permanecia. Eu não estava aqui por amor de vós, para que acreditei. João 11 e 15. Então, nós vamos ver que a incredulidade, Jesus não fez mais milagre em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Interessante isso, igreja? E aqui nós vamos ver aqui o encontro, de Jesus com Marta. Quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela acreditava. Ela não percebeu que o Senhor falava da ressurreição de Lázaro naquele momento específico. João 11, 24. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor, Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Aleluia. Jesus estava diante dela. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Glória a Deus. 2.3. Jesus manda remover a pedra. Jesus manda remover a pedra, um tipo de tampa de sepulcro. Naqueles dias, na cultura judaica, o corpo deveria ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. Aquela altura, com certeza, já estava em decomposição. João 11:39. Para o Senhor Jesus, o estado do corpo não era impedimento, mas sim a incredulidade. Aquela pedra, irmão, era empecilho para Jesus? Claro que não.
Aquela pedra não era empecilho para Jesus. Tem coisa que Jesus vai fazer, mas tem coisa que eu e você que temos que fazer. Tirar a pedra é comigo e com você. Fazer o milagre é com Jesus. Amém? Então, o que significa pedra? A incredulidade. Nós temos que tirar a incredulidade do nosso coração. Para o Senhor Jesus, o estado do corpo não era impedimento, mas sim a incredulidade. Ele disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. Né? Interessante que se você não crê, né, você não verá. Se creres, verá a glória de Deus. Se crer, você verá a glória de Deus na sua família. A condição de ver a glória de Deus é crer, meu irmão. Tirar a pedra. A pedra, como eu disse, não é um empecilho para Jesus. Ele vai operar um milagre, mas para mim é um empecilho. Para Lázaro sair para fora, aquela pedra tinha que ser o quê? Removida. Qual é a pedra que está te impedindo de receber aquilo que Deus prometeu? Qual é a pedra, meu irmão? Qual é a pedra, minha irmã, que está te impedindo? O milagre tem a ver com Jesus. Mas a pedra tem a ver comigo e com você. Tira a pedra. Tirar é comigo e com você. Apenas tire a pedra. Jesus vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família, vai entrar nos seus negócios. Mas quando você tirar a pedra, a incredulidade, muitas das vezes você está pegado a essa pedra. Não tem mais jeito para mim. É o fim para mim. Não, meu irmão. Eu coloquei uma pedra nesse problema, eu coloquei uma pedra nessa situação. Jesus está mandando, tira a pedra que eu vou fazer o milagre. Tira a pedra que eu vou operar. Tira a pedra que eu vou curar. Tira a pedra que eu vou libertar. Tira a pedra que eu vou transformar. Tira a pedra, meu irmão. A pedra está te atrapalhando. Esse negócio já era. Jesus está mandando, tira a pedra que eu vou entrar lá dentro. Eu vou fazer um milagre na sua casa. Eu vou operar um milagre na sua família. Eu vou operar um milagre. Eu vou fazer. Eu vou multiplicar. Eu vou transformar. Nada foge do controle de Deus. Deus tem o controle da minha e da sua vida. Aleluia. Ainda não é o tempo de Deus agir. Vamos lá? 3. Jesus traz Lázaro de volta à vida. Quando soube que Lázaro adoeceu, Jesus estava no lado leste do Rio Jordão. João 10, capítulo 10, versículo 40. Região que ficava cerca de um dia de viagem de Betânia. Como Jesus não partiu de imediato, quando chegou Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus sabia do milagre que iria fazer ali, mas provou a fé daquelas pessoas antes de trazer o seu amigo à vida novamente. Meu irmão, o que vence o mundo? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra daquele servo, do centurião? Jesus disse, eu nunca vi uma fé tão grande como isso, nem em Israel. O Senhor não precisa ir na minha casa, o Senhor já está na minha casa. Basta uma simples palavra. Uma simples palavra. Aleluia. Lembra da mulher cananeia? Jesus falou, grande é a sua fé. Ela não desistiu. Ela persistiu. É uma mulher perseverante. Olha o discernimento dessa mulher. Como que ela percebeu que o problema da filha dela era demônio? Olha o discernimento, ela não desistiu. Ela foi, lembra? Jesus pegou pesado. Eu não vim senão se for para as ovelhas pedir da casa de Israel. E os discípulos, o que os discípulos fizeram? Cala a boca, vamos colocar aqui, vamos conjecturar, cala a boca, você está gritando. Senhor, despede-a, porque vem perturbando o Senhor. Ela tinha a rejeição dos discípulos. Jesus pegou pesado. Se você falar, pode ver, irmão, Jesus pegou pesado. Ela foi atrás de Jesus e a Bíblia diz que Jesus não disse palavra. Aleluia. E ela não desistiu. Ela não reclamou de Jesus. Ela não reclamou dos discípulos. Ela não reclamou da situação. O que ela disse? Senhor, mas os filhos ainda comem das migalhas que caem dos... Aleluia. Que fé é essa, meu irmão? Que fé dessa mulher. Glória a Deus. Seja feito como tu desejas. Olha, seja feito, Deus está falando aqui para você. Seja feito como tu desejas. Aquela mulher, ela esperou o tempo certo. Deus ainda não fez na sua vida
porque ainda não é o tempo, porque Deus está preparando uma bênção maior, melhor para te dar. Glória a Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Declarou Jesus para ensinar que somente nele temos a vida eterna. Assim, confortou Marta e ressaltou a necessidade de crer. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11:26. Embora Jesus estivesse falando da vida eterna, Marta não compreendeu bem. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. João 11:24. Ele ressaltou que Lázaro ainda não estava partindo para a eternidade, mas seria ressuscitado. 3.2. Lázaro, venha para fora. Após moverem a pedra do sepulcro, Jesus ordenou que Lázaro viesse para fora. Ele veio envolto a faixa, com o rosto envolto num pedaço de pano. João 11:43-44. Esse milagre rendeu duas coisas. Número 1, muitos finalmente creram em Jesus como enviado de Deus. 2, a notícia espalhou. Daquela hora em diante, os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus e também de Lázaro. João 11:45. Nós já estamos caminhando aqui, para o nosso encerramento. Nós vamos ver que a promessa de vida, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11:25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, e ao identificar como é a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim, sendo aqueles que creem em Cristo, recebem abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Nós vamos tratar aqui da doutrina da ressurreição do corpo. Ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. João 11:23-24. Já observamos outros milagres semelhantes, estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. João 5, 28-29. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. 1 Coríntios 15. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar, durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão para a vida, e os seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. 1 Coríntios 15, 42, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo em glória destinado à condenação eterna. 2 Tessalonicenses 1 e 9, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Amém? Então nós já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. 3.3. O privilégio de ser amigo de Jesus. Jesus disse que dar a vida pelos seus amigos é uma grande demonstração de amor de seus amigos. Não são os que obedecem aos seus mandamentos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. João 15, 13 e 14. Nós vamos ver que Jesus deu a sua vida por nós, ainda nós sendo que pecadores. Deus prova o seu amor, dando o seu único filho, o melhor que ele tinha, a sua dádiva, o melhor que ele tinha por nós. Deus prova o seu amor por nós. Ainda nós sendo pecadores, ele deu o seu único filho por nós. Isso é prova de amor. Glória a Deus. Então, concluindo aqui, nós vamos ver que da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Maria também evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, João 11, 26. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Oh, glória! O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim, sendo conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa o fim, aleluia, sem esperança. Pelo contrário, sobre uma ótica bíblica,
E segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Uma viva esperança. Olha aí, a esperança, aleluia. A esperança para mim e para você. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão. Jesus chorou, meu irmão. Jesus chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. João 11, 35 e 39. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, vem para fora. Nosso Senhor revela aqui o Deus Todo-Poderoso. Ele realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. João 14,3. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Aleluia. Glória a Deus. Né? Agora, concluindo aqui para o nosso término, né? A amizade com Lázaro destaca a humanidade e o cuidado de Jesus, enquanto o milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder de Jesus, o Filho de Deus. Jesus chorou, porque ele sentiu a dor, né? Ele sente a nossa dor. Aleluia. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestam as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina da ressurreição, nós estamos tratando também disso, pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Mas para que Jesus faça um milagre na minha e na sua vida, nós precisamos tirar a pedra. Tira a pedra, meu. Tira a pedra, a incredulidade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, dar um joinha, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família em nome de Jesus. Amém.